Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, que é transmitido todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã. Não perca! Aqui quem fala com vocês é Pai do Perales, do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas, onde ocorrem nossas giras todas as quintas-feiras, aberto ao público, na rua Ana Arruda de Camargo, 377, Jardim Nilópolis, próximo à cidade judiciária, próximo ao São Quirino e à Lagoa do Taquaral. Sejam todos muito bem-vindos e serão todos muito bem recebidos. Estamos aqui para falar com vocês sobre um tema muito bacana, mas antes disso, gostaria de agradecer os nossos parceiros, os nossos irmãos, né, os participantes desse programa, Pai Joãozinho Galerani, Pai Dermes de Xangô e Pai Davi de Omolu. São os nossos queridos irmãos, parceiros. E gostaria também de falar aqui um pouquinho da loja Reino de Aruanda, né? Loja de artigos religiosos, Reino de Aruanda. Não poderia deixar de citar eles. Se você está procurando algum artigo religioso, imagens, bandoras, pulseiras, anéis, guias, roupas, tudo para o seu culto de origem afro você encontra na Reino de Aruanda. Vai lá, fala com a Cíntia, fala com o Rodrigão, beleza? Ouvintes da Rádio Sensorial FM tem desconto na loja Reino de Aruanda. E você também pode ser um parceiro nosso, entre em contato conosco, beleza? Então vamos lá. Falando sobre o tema de hoje, é um tema muito bacana, que não poderia deixar de existir aqui no nosso programa, que é ervas na Umbanda. É muito importante nós falarmos de ervas na Umbanda, não é mesmo, pessoal? Porque sem erva não tem axé. Essa é a regra número 1 nos cultos de origem afro, pessoal. Se a mata possui uma alma, além do mistério, esta é a folha, pessoal, não tem jeito. Que a mantém viva pela respiração, que a caracteriza pela cor e aparência, que sombreia seu solo permitindo, através do frescor, pessoal, a propensão à semeadura. Então, existe um velho ditado nagô que se diz Kosi Ewe, Kosi Orissá, não é mesmo? É um antigo provérbio nagô, que ele significa o seguinte da sua tradução: sem folha não há orixá, que pode ser traduzida por não se pode cultuar orixás sem usar as folhas. Isso define bem, pessoal, o papel das plantas nos ritos, não é verdade? Então o termo folha, eué, no candomblé, em nagô, né, falando em Yorubá, tem aqui um duplo sentido. O literal, que se refere àquela parte dos vegetais que todos nós conhecemos. E o figurado também, que se refere aos mistérios e encantamentos mais íntimos dos orixás. Então, é sensacional, com toda certeza. Mas o que tem a ver com orixá, não é verdade? O que tem a ver, pessoal, é que culto, que quando que existe o culto aos deuses nagô, que se ergue a partir de 3 eués, não é verdade? De conhecimento, de trabalho e de prazer. Então isso é muito importante,
né? O Eué do conhecimento, por exemplo, é aquele que manipula os vegetais, que conhece as propriedades e as reações que produzem quando se juntam. O Eué de trabalho é aquele que, na disciplina e aparente banalidade do cotidiano, da comunidade e de terreiro, entendeu? E aí tem aqueles também, o Eué de prazer, né? Lembrando mais uma vez que o termo Eué é folha, né? Que seria a folha. É aquele que produz boa comida, boa conversa, boa música e boa dança. Não é verdade? Então, podemos dizer, acho que com toda clareza, que não existe orixá sem força da natureza, pessoal. Por isso, nós abordarmos esse assunto de ervas na Umbanda é muito importante, não é verdade? Por exemplo, antigamente os pajés, eles utilizavam as ervas medicinais, né, em rezas para afastar maus espíritos. Então essa prática se tornou cada vez mais usual. Só que teve um aumento da população, não é verdade? É muito bacana nós estudarmos sobre as ervas. E aqui também nesse tema nós vamos citar algumas ervas para vocês, né? Alguns efeitos da lua baseado nas ervas. Então isso é muito importante. Por exemplo, o que tem a ver, né, os efeitos das luas com as ervas? Então a gente tem que prestar bastante atenção, porque dentre as 4 fases lunares, que tem duração de 7 dias cada, temos 2 fases que chamamos de quinzena positiva. Que essa quinzena positiva é propícia para a colheita de ervas, para rituais diversos de Umbanda, como banhos, defumações. E nas outras 2 temos quinzena negativa, com concentração de éter nas folhas, frutos, flores, é mais baixa, entendeu? Então vamos lá citar uma delas, lua nova, que esta fase lunar caracteriza pela ausência da lua. É a primeira fase da quinzena positiva, pois o éter vital concentra-se na parte superior do vegetal. Isso é, pessoal, nas folhas, frutos, flores e caules superiores. Assim é uma das fases propícias para a colheita de elementos vegetais. Tá vendo como é que é importante a lua nova? Depois nós temos também a lua crescente, que é a fase complementar, ou segunda fase da quinzena positiva. Porque o éter ele é vital, ou corrente prânica, ou seja, que ainda está nas folhas, está se dirigindo das extremidades da planta para o seu centro. Muito importante. Vamos para a lua cheia, para a gente correr, porque não temos muito tempo de programa. É a fase que essa quinzena negativa. Então, por que a fase de quinzena negativa? Porque ela não é o melhor ciclo para a colheita de ervas, para efeitos ritualísticos, por exemplo. Pois a planta do éter vital está no caule principal, dirigir-se às raízes para completar o ciclo dela. Essa questão do éter é muito importante, né? Então a gente fala bastante desse éter, o tanto que ele é vital para as plantas, não é, para a gente trabalhar. Vamos encerrar esse bloco por aqui, pessoal. Depois a gente vai falar nos próximos blocos sobre coleta, banho de ervas, defumação, sacudimento e descarrego, ervas dos orixás, que é muito importante também, quais são as ervas e os seus usos. Isso é muito importante, daremos alguns exemplos também. O poder da erva. Então, fiquem ligados, fiquem com a gente, que aqui é a sua enciclopédia umbandística. Umbanda Sem Fronteira, trazendo o melhor do conhecimento da Umbanda para vocês. Até o segundo bloco, um abraço, axé. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar,
Essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Ok, pessoal, voltamos aqui então com o seu programa Umbanda Sem Fronteiras pela Rádio Sensorial FM. Eu sou o pai do Perales, do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas, sacerdote de Umbanda, onde nossas giras ocorrem todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então fiquem ligados com a gente. E agora esse programa importantíssimo falando sobre ervas de Umbanda. Para você que gosta de aprender, para você que gosta de conhecimento, para você que busca o conhecimento, mais uma vez eu deixo claro aqui a todos. O conhecimento transmitido aqui não é para simplesmente você aí na sua casa ou no seu trabalho ou em qualquer lugar que você esteja fazer qualquer tipo de ritual com as ervas ou qualquer prática umbandista. Então, nós somos contra isso. Por quê? Porque cada pessoa necessita de um tipo diferente de prática. Não adianta nós passarmos uma firmeza para vocês, e sendo que essa firmeza para uns agrega e para outros não. Entendeu? Não adianta você passar um banho de proteção, sendo que para uma pessoa agrega e para outra não. Mais uma vez eu vou deixar claro, como que você vai passar um banho de proteção para uma pessoa se você não sabe se essa pessoa tem uma alergia a essa erva, não é verdade? Se você não conhece a erva, se você não sabe a estrutura da erva, então não brinquem com coisa séria. Então, cuidado com o que vocês escutam na internet, tenham discernimento, é o que eu falo para os meus filhos de santo. Tenha discernimento. Teologia de Umbanda é importante? É muito importante. É importante todos nós estudarmos a Umbanda. Mas pensem bem, tá? Porque teologia de Umbanda, o conhecimento não é prática. Prática se aprende dentro do terreiro, com seu pai de santo, sua mãe de santo e assim sucessivamente. Então nós estamos aqui falando sobre um tema importantíssimo na Umbanda, não é mesmo? Sobre ervas na Umbanda. Então no bloco anterior nós falamos de que sem erva não existe axé, não é verdade? Comentamos de eué, né? Que é a folha. Mais uma vez, toda vez que nós trabalhamos em cima das ervas, nós pedimos licença ao nosso pai Oxóssi e Ossain, que é pouco cultuado aqui no Brasil, não é mesmo, Ossain? Então eles são os responsáveis pelas ervas. E vamos continuar da sequência. Falamos também dos elementos vegetais. Nós também falamos sobre algumas fases da lua, do que é muito importante. Então aqui dando sequência, falando de coleta, se for, por exemplo, possível coletar pessoalmente as ervas, o melhor horário, pessoal, será logo ao amanhecer. Entendeu? E como que eu faço? Pede-se licença então ao orixá Ossan e Oxóssi, pois esses, pessoal, são os orixás das plantas e ervas medicinais e ritualísticas, senhor das matas e florestas em gerais. É muito importante que no instante que forem retirar as ervas, mentalizem e peçam para que, na finalidade desejada, vocês possam usufruir todas as energias que estão sendo contidas nesses vegetais, entenderam? Então, esses são os orixás ligados às ervas, né? E depois nós entramos já na parte dos banhos de erva. Então, o banho de erva, até como tratamento, não é de religião alguma.
é da própria natureza, pessoal. Existem há muitos tempos, desde os povos indígenas, quando o Brasil nem colonizado não era ainda pelos portugueses. Se na Umbanda utiliza, é porque os próprios espíritos desencarnados que se apresentam como pretos velhos, como caboclos, como crianças, etc., pessoal, conhecem esses princípios e utilizam largamente. Entenderam? Então, seus princípios iniciáticos estão relacionados a eles. Mas não pode ser esse o motivo da não utilização correta e digna da energia vegetal também pelos espíritas. As ervas detêm grande quantidade de axé, que é energia mágica universal, que é energia sagrada, pessoal. Que, bem combinados entre si, detêm forte poder de limpeza da aura e produzem energia positiva. Para vocês terem uma ideia, um banho com axé de erva dos orixás, o banho, pessoal, ele age sobre a aura, eliminando energias negativas, produzindo energias positivas. Vocês estão entendendo? Então, tudo é energia, energeticamente falando. Eu sempre costumo falar bastante isso aos meus filhos de santo. Então, um banho de ervas, pessoal, ele reúne as ervas adequadas para cada uso. Todos sabem disso. Então, ele age diretamente sobre esses distúrbios. Então, ele elimina sintomas, provocando o acúmulo de energia negativa. Aliás, provocados pelo acúmulo de energia negativa. Então, é sensacional o banho de ervas. Mas cada erva tem, com toda certeza, a sua finalidade. Não é verdade? Assim como medicinas como... tem medicina chinesa, tibetana, até mesmo o xamanismo, né, pessoal? A medicina alopática, a homeopatia, fazem uso desses recursos há muito tempo, né? Então, assim, o uso correto e ético, vamos dizer que ele traz verdadeiros milagres da natureza, né? Então, essa ligação nossa com a natureza é muito importante. Não é verdade? Então nós podemos também, ainda relacionado aos banhos de ervas, usar a energia da natureza como auxílio no tratamento de depressões, auxílio no tratamento de insônia, auxílio no tratamento de ansiedade, auxílio no tratamento de angústia, uma série de doenças crônicas, pessoais. Então é muito importante o conhecimento de tudo isso, porque com bom senso, é claro, com acompanhamento médico necessário, tratando o espírito e o corpo, já que as doenças se propagam do perispírito para o corpo físico, todos nós podemos crescer como médiuns e espíritos mais conscientes, e por isso mesmo, pessoal, mais abertos e livres. Então, esse conceito de banho de ervas é muito importante. Eu espero que vocês estejam gostando muito, e eu vou acrescentar ainda nesse bloco a questão da defumação, não é mesmo? Porque no dicionário, se vocês forem procurar, defumar significa queima, né? Sobre brasas de ervas, resinas, raízes aromáticas. E aí vai embora, né? Alecrim, bejuim, alfazema, para perfumar ambientes. Essa mesma queima usada para espantar malefícios e trazer boa sorte. Falando de defumação agora, já falamos de banho nesse bloco, falando de defumação. Mas o que o dicionário não diz é que a ciência está em se utilizar dos princípios ativos das plantas e de suas correlações energéticas para transformar padrões e registros densos em sutis, alterando toda a vibração do ar, da energia do ambiente. O fogo também tem seu aspecto eólico, pessoal, que fica impregnado pelos vegetais colocados sob a brasa. E esse conhecimento é muito antigo e é até hoje utilizado pela igreja, por exemplo, pelos umbandistas, rosacruzes, taoístas, tibetanos. E mais um exemplo de defumação, na Grécia Antiga, os sacerdotes eles tinham, eles preferiam pelas folhas de louro, e no Antigo Egito, Artemísia, né, entre outros. Então, as ervas utilizadas ordenam as novas energias. Então, quando nós fazemos a defumação no terreiro,
quando é preparado as ervas, tudo isso é feito com muito carinho, com muita atenção, não é verdade? Principalmente, por exemplo, no Templo de Umbanda Harmonia e Luz, aqui na cidade de Campinas, toda vez que nós iniciamos a gira, nós abrimos a gira e logo na abertura da gira já vem a defumação, que ele é preparado todo carinho, desde a queima do carvão até as ervas preparadas, a mirra, o beijoim, a alfazema, não é mesmo? E algumas outras ervas que vem para limpar o astral, para limpar o nosso plano físico, não o astral, perdão, mas para limpar o nosso plano físico, para tirar os miasmas do nosso plano, para que sejam limpadas, dissipadas todas as energias negativas. Então é de fato extrema importância para a Umbanda as ervas. Faz parte dos preceitos, faz parte da limpeza energética da casa, faz parte da limpeza energética do médium, do cavalo e do sacerdote, não é mesmo, pessoal? Então por isso que a erva tem um papel muito importante na Umbanda. Bom, falamos nesse bloco então sobre coleta de ervas, sobre o banho de ervas, falando também sobre defumação. Próximo bloco vamos falar sobre sacudimentos e descarregos, vamos falar também de ervas dos orixás, vamos falar também de ervas e seus usos, bem resumidamente, assim como o poder de cada erva. Um grande abraço, meu saravá, axé, até já. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Beleza, pessoal, estamos aqui para o terceiro bloco do seu programa Umbanda Sem Fronteiras. Aqui quem fala com vocês é o Paidu Perales, do Templo de Umbanda Harmonia e Luz da cidade de Campinas, sacerdote Umbanda, onde nossas giras são abertas todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. Venham nos visitar. Estamos aqui com um tema muito interessante, o terceiro bloco do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras pela Rádio Sensorial FM, falando de ervas na Umbanda. Falamos então no bloco passado sobre a coleta das ervas, dedicado aos orixás Ossan e Oxóssi, não é mesmo? Falamos também dos banhos de ervas, não é mesmo? Como que a erva age em nosso corpo, né? Produzindo energias positivas, eliminando as energias negativas. Falamos também da defumação, sobre a queima dessas ervas, sobre os princípios ativos das plantas, falamos sobre os vegetais colocados na brasa e da limpeza do plano físico, da limpeza dos miasmas, dos médiuns, sacerdotes, cavalos, como a defumação faz parte nos tempos religiosos. Então é muito importante. E agora vamos ganhar tempo também e falar sobre sacudimento e descarrego. É muito importante falar sobre isso, porque as ervas também são usadas, pessoal, na forma de ramas ou galhos que são batidos nas pessoas. Não sei se vocês já participaram de uma gira de preto velho, onde o preto velho pega um ramo, de ervas e eles saem batendo nas pessoas para limpar as pessoas, então até mesmo com objetos, e com objetos de desprender as cargas negativas e larvas astrais que possam estar aderidas aos objetos, pessoal. Então, quando foi feita uma residência, por exemplo, na nossa casa, deve ser feito batendo folhas nos cantos opostos de cada cômodo, fazendo um X no cômodo. Começa-se do cômodo mais interno para o cômodo externo do imóvel. Quando feito em uma pessoa, objeto, faz uma cruz na ordem frente, costa,
lado direito, lado esquerdo, frente e costa, lado direito, lado esquerdo, não é? Ou se não quiser chamar de frente e costa, podemos chamar de cima, embaixo, lado direito, lado esquerdo, né? Porque as folhas depois usadas, pessoal, devem ser partida, despachada, junto em algum lugar de vibração da natureza e de preferência direto sobre o solo. Então, as ervas existem um poder de descarregar as pessoas, descarregar objetos, limpar os objetos, desprender as cargas negativas, as larvas astrais desses objetos. Por isso é tão utilizada pelos pretos velhos, caboclos, não é mesmo? Muito importante na Umbanda. Agora, falando um pouco, né, de ervas dos orixás, porque de uma forma geral, toda erva, toda folha pertence ao sangue. Nós sabemos disso. Assim como Oxóssi também, né? Então, o sangue, muitas das pessoas quando escuta falar sobre os mistérios de Ansan, né? Que ela é praticamente a própria folha, né? Orixá, né? Porque o sangue é o movimento da inteligência humana. É o âmago das ciências médicas com suas folhas sintéticas, não é mesmo, pessoal? O sangue mata aos olhos Nagô. Muito importante tudo isso. Quando nós falamos tudo isso, não é mesmo? É muito importante. Então vou falar alguns orixás e ervas para vocês. Por exemplo, Euá, Arrozinho, tem Baronesa, Golfão. Vamos falar sobre erva de Exu, pessoal. Sim, porque muita gente fala, nossa, mas essa erva é de Exu, mas também não sabe que erva que é. Então nós temos de Exu pimenta, temos o capim tiririca, temos urtiga, temos a tão famosa arruda que nós utilizamos também para descarga nos nossos banhos, salsa, hortelã, em algumas casas, brinco de princesa, fedegoso e outras, pessoal. Tá, agora falando do orixá Iansã. Quem está esperando para saber das ervas de Ansan? Vamos lá, cana do brejo, erva prata, espada de Ansan. Espada de Ansan, lembrando, não serve para banho, tá bom, pessoal? Folha de louro, que também não serve para banho. Erva de Santa Bárbara, folha de fogo, colônia, mutamba, folha da canela, folha de alho, alfavaquinha, erva tostão, caatinga de mulata, parietária e para-raio. Muito bacana, né, pessoal? Vamos falar dos ibejes, dos erês. Quais são as ervas dos erês? Orixá ibeje, jasmim, alecrim e rosa. Muito interessante, né? E a de Logum Edé, pessoal? As mesmas de Oxum e Oxóssi, tá ok? Nanã buroquê. Vamos lá, cultuado em nosso templo também. Colônia, manjericão roxo, taioba, ipê roxo, erva passarinho, dama da noite, folha da quaresma, jarrinha, parioba, canela de velho, salsa da praia, manacá e outras. Orixá Obá, canela velho, barba de velho, erva de passarinho, entre outras. Vamos falar de Ogum, cultuado no nosso tempo também. Ogunhê, meu pai, Peregum, São Gonçalinho, Quitoco, Mariô, lança de Ogum, não serve para banho, tá, pessoal? Coroa de Ogum também não serve. Espada de Ogum, sim, tem alguns banhos com espada de Ogum. Canela de macaco, folha de mangueira, erva grossa, língua de vaca, mutamba, também palmeira do dendê, né? Alfavaquinha, bredo, cipó chumbo e outras, pessoal. Aí temos de Ossan. Vamos falar de Oxalá agora. Quais são as ervas de Oxalá? O famoso banho de alecrim, tapete de Oxalá, saião, sândalo, malva branca, colônia, patchouli, alfazema, manjericão branco, folha de cravo da Índia, neve branca, folha de algodoeiro, salsa da praia, folha de parreira, rosa branca, pessoal, folha de laranjeira, não é mesmo?
E tem algumas casas que ainda utilizam Oxalá com poejo, camomila, chapéu de couro, coentro, arruda, erva cidreira, alecrim do mato, hortelã, nosso próprio alecrim tabuleiro, né? Baunilha, camélia e assim vai. Vamos falar de Oxóssi. Alecrim, guiné, vem se demanda, abre caminho, taioba, espinheira santa, jurema, jureminha, folha de mangueira, couve, jurubeba, bredo sem espinho, capela e jarrinha. Vamos falar do orixá Oxum. Colônia, macaçá, oriri, oripepê, macaçá, jasmim, pingo d'água, dinheiro em penca, manjericão branco, calêndula, alfavaquinha, malva branca, folha da fortuna, rama de leite, folha de vintém, vassourinha, erva santa, né? Temos outras também, algumas casas como erva cidreira, gengibre, camomila, mica, chuva de ouro, entre outras, pessoal. Oximaré é as mesmas de Oxum. Vamos falar de Xangô. Caô, cabecilha é meu pai, Sarava Xangô, erva de São João, erva de Xangô, negamina, erva de Santa Maria, jarrinha, beti, elevante, cheiroso, elevante, cordão de frade, jarrinha, erva de bicho, alfavaquinha, mutamba também, chequelê, manjericão roxo, para-raio, caruru, umbaúba e outras, pessoal. Muito interessante. Vamos para Iemanjá. Beleza? Colônia, golfo, baronesa, prata de vaca, bredo sem espinho, alfavaquinha, capela, manjericão branco, baúba, rosa branca, folha de neve branca, lágrima de Nossa Senhora, araçá da praia, flor de laranjeira, não é mesmo? E temos várias outras, como folha de lente, já falamos da rosa branca, a malva branca, jequitibá rosa. Muito bacana, pessoal. E aí, gostaram de saber os orixás e suas ervas? Tem mais a dúvida em alguma coisa? Vamos falar mais um pouquinho. Então vamos lá. Já falamos então de algumas ervas dos orixás, não é verdade, pessoal? Passamos por tantos orixás, Exu, Iansã, Ibeje, né? Obaluaê, pessoal, acabei esquecendo, acho que de Obaluaê, não é verdade? Canela de velho, barba de velho, erva passarinho, entre outras, barba de milho, folha de louco, beleza? Falamos de Ogum, falamos de Oxalá, falamos de Oxóssi, de Oxum, de Xangô, de Iemanjá. Legal. Erva e seus usos, então vamos falar rapidinho. Alecrim é um maravilhoso afugentador de larvas astrais, pessoal. Razão pela qual se deve usar nos defumadores, assim como os banhos, né? O alecrim, erva de Oxalá, não é mesmo? Ele energiza a gente, ele afugenta as larvas astrais, é muito bacana. Vou falar das principais, por exemplo, a arruda, né? Que ela é usada em rituais contra maus fluidos de olho grande, né? Que é fácil perceber, pois o ambiente estiver carregado, a arruda morre, né? Então a gente consegue logo perceber isso. A arruda também é erva de descarrego, erva de Exu, é verdade? E de outros orixás. Muito bom, pessoal. Vou falar mais uma erva aqui, um pouco mais conhecida para vocês, porque eu acho interessante, não é verdade? Vamos falar aqui, ó, vamos ver, por exemplo, vamos falar sobre girassol. Vamos falar sobre girassol, vai, que tem o prestígio das defumações. O girassol é muito bacana, né? Nas defumações se usa as folhas, não é, pessoal? E nos banhos coloca também as pétalas, não é verdade? Em face anuladora de eguns e destruidora de larvas astrais, girassol. Quer anular os eguns aí perto? Girassol, meu velho. Estamos ficando por aqui. O papo tá muito bom. Se eu for continuar a falar de erva, a gente vai longe. Quero parabenizar todas as meninas do Templo de Umbanda Harmonia e Luz que fizeram um curso de ervas na casa da Mãe Carol. Mãe Carol, sua bênção.
Que meu pai Xangô lhe abençoe. Mãe Carol, muito obrigado por essa oportunidade das nossas meninas conhecerem um pouco mais de ervas. Nós vamos fazer uma live logo mais no nosso canal do YouTube. Siga o meu canal, Eduardo Perales, Edu Perales, tudo junto. Vocês vão verificar bastante conteúdo no nosso canal. Também tem alguns temas do Umbanda Sem Fronteira. E nós vamos fazer uma live em breve sobre ervas. Se alguém tiver alguma dúvida que ficou, pode entrar em contato comigo. Vou deixar aqui o WhatsApp para vocês. Não esqueçam, DDD 19. Vamos lá, só falando para finalizar mais esse bloco. DDD 19. O telefone é 999 29 98 99. Vamos lá, o DDD 19 de Campinas, tá? O número 999, 3 vezes o 9, né? 999 29 98 99. Então aqui é o pai do Perales, falou com vocês aqui da cidade de Campinas, sacerdote Templo de Umbanda Harmonia e Luz. Gratidão, muito axé. Acompanhe os próximos blocos. Pai Dermes de Xangô, Pai Davi de Omolu e Pai Joãozinho Galerani. Não percam esse tema que está sensacional. Um grande abraço, muito axé. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Bom dia, meu amado ouvinte. Aqui quem vos fala é Pai Davi de Obaluaê. Eu gostaria de pedir a bênção do Pai Joãozinho, a bênção de Pai Dermes, a bênção do Pai Eduardo. É um prazer muito grande estar aqui na Rádio Sensorial FM, falando um pouquinho com vocês, dividindo um pouquinho da minha experiência com vocês. E o programa de hoje ele vai falar sobre ervas na Umbanda. Ervas na Umbanda é um programa muito, muito especial, com certeza, e é uma coisa que as pessoas, elas muitas vezes desconhecem a importância da erva na Umbanda. Eu acho que é um programa ótimo para todo umbandista poder acompanhar. Eu queria ressaltar com os irmãos sobre a questão de onde vem o uso da erva na Umbanda. Eu acredito que os outros irmãos já tenham falado um pouquinho, mas eu queria ressaltar a minha visão e a minha experiência dentro da Umbanda como sacerdote. Eu vejo que a utilização da erva na Umbanda, ela vem fortemente, principalmente em duas linhas. A linha do caboclo, que eram profundos conhecedores das ervas, e a linha dos pretos velhos. Existem muitos pretos velhos na Umbanda que se utilizam das ervas, que utilizam das ervas para fazer seus rezos, suas curas, suas bendições. E aí a gente vem dentro de uma grande diferença das ervas usadas pelos caboclos e das ervas usadas pelos pretos velhos. Muito das ervas que os pretos velhos usam, como espada de São Jorge, como a dracena, que é cultuada aqui no Brasil, é falado, lá na África ela é chamada de peregum, E muitos dos pretos velhos trazem ervas que nós brasileiros desconhecemos, que na verdade não são ervas da nossa fauna e da nossa flora. São ervas que são ervas utilizadas dentro, às vezes, até mesmo de cultos ancestrais, de cultos africanos, de cultos
que vem muito antes da nossa amada Umbanda. A nossa amada Umbanda é uma religião muito jovem, tem aproximadamente 100 e poucos anos, né? Os espíritos dos pretos velhos que se manifestam, muitas vezes trazem com eles conhecimentos até médicos, conhecimentos que são utilizados na parte fitoterápica até. Muitas vezes eu vi guias da minha casa e guias das casas onde eu frequentei, aonde o preto velho ele passava certos chás e certas combinações de ervas em prastos para curas e coisas que tinham um resultado muito forte. É a união da fitoterapia com a fé. Eu deixo para vocês hoje uma experiência minha, que foi quando eu tive um problema muito forte de rim, e eu, muito teimoso, não fui no médico no tempo que deveria, e numa determinada gira o meu preto velho se manifestou. Ele pegou uma determinada erva, colocou numa cuia, rezou, benzeu e bebeu. E ele disse: esse aqui é para minha matéria. Poucas horas depois, quando terminou o trabalho, eu expeli 2 pedras que estavam alojadas no meu rim e que com certeza me trariam um problema muito grande de saúde. E o mais engraçado de tudo é que muitas vezes aquela erva que ele utilizou não tinha um cruzamento fitoterápico, sendo um diurético ou sendo alguma coisa do rim, né? Na verdade, muitas vezes os guias, os caboclos, os pretos velhos, eles são capazes também de transformar a essência de uma erva numa essência de uma outra erva. São as alquimias espirituais contidas na sabedoria dos pretos velhos e dos caboclos, que muitas vezes nós desconhecemos, tá? A gente precisa se atentar. É lógico que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a pessoa pode vir a ter uma alergia a uma determinada erva, mas, em suma, a sabedoria desses espíritos que ali se manifestam é enorme. E a sabedoria deles, muitas vezes, do conhecimento popular, da utilização popular desses fitoterápicos, vai além do conhecimento médico, porque interage com a espiritualidade. Interage a energia, a vibração, mais a energia daquela erva, e junto essas 2 energias formam um terceiro tipo de vibração, uma terceira alquimia que é capaz de fazer com que o corpo humano se cure, o emocional se cure, é capaz de trabalhar questões vibracionais e questões até mesmo psicológicas através da vibração de banhos, chás e ervas que são utilizadas na Umbanda. A gente precisa sempre se atentar às nossas raízes, sempre se atentar da sabedoria dos índios, dos pajés, dos caboclos e da sabedoria dos pretos velhos, que muitos deles trouxeram sementes na barra da sua calça. Meu saravá fraterno a todos vocês. Eu agradeço pela atenção de vocês e pela participação com esses irmãos nesta rádio que leva um pouquinho da fé até vocês. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente.
corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Olá meus amigos, olá meus irmãos, aqui é Pai Dermes de Xangô, numa participação no nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, que tem como apresentadores Pai Joãozinho Galerani, Pai Du Perales, Pai Davi e Pai Dermes. E o tema de hoje é ervas na Umbanda. Os irmãos já fizeram explanações, já fizeram comentários muito importantes, os quais eu vou complementar aqui um pouquinho. Em primeiro lugar, como vimos recentemente ao tratar de Oxóssi, no Brasil, na Umbanda, no Brasil praticamente não se tem o culto direto ao San, que é o responsável pelas ervas no sentido terapêutico, no sentido do tratamento, dos cuidados. Esse culto ao San, ou ao San, ou ainda ao Sanha, há casas que o veneram como masculino, casas que a veneram como feminino, e já encontrei casas que a veneram como um par de energia masculina e energia feminina, assim como existem ervas macho e ervas fêmea, digamos assim. E o que acontece? O que acontece é o seguinte: esse culto acabou sendo amalgamado a Oxóssi na nossa Umbanda de modo geral. Claro que há variações, há particularidades, enfim, mas está aí. Para nós, na Umbanda, a questão das ervas ela é muito importante, assim como nas diversas formas de culto aos orixás. Existe um provérbio iorubá, né? Cocia ué, cocia orixá, sem folhas não há orixá. Então o uso das ervas vem para nós pela ascendência afro, mas também pela ascendência ameríndia e ainda pela ascendência europeia, por que não? Pelas formas diversas de trabalho espiritual na Umbanda em suas diversas matrizes, como por exemplo ciganos e outras situações. Então, de qualquer forma, seja na matriz afro, na matriz ameríndia, na matriz europeia, o que nós temos é uma sabedoria ancestral, uma sabedoria que muitas vezes não se explica pela ciência. Por quê? Porque o objetivo do nosso ancestral ele não era escolarizado enquanto encarnado, e o objetivo na Umbanda é a explicação breve, a cura, o aspecto holístico do tratamento, ou seja, mente, corpo e espírito. Mas, e eu sempre me repito aqui, quando um biólogo, quando um botânico, quando um médico vai pesquisar a receita que, por exemplo, um preto velho passa, seja de chá, seja de banho, seja o que for relacionado às ervas, ou ainda se ele tem acesso, esse pesquisador, às formas de uso de ervas na Umbanda, como nos demais cultos relacionados a orixás, relacionados ao xamanismo, enfim, ele vai perceber que a classificação de ervas quentes, ervas frias, ervas mornas, ou a determinação de tal erva para tal situação, ela tem uma justificativa científica. O nome varia, o nome na sua categoria técnica varia, a prescrição, a forma de descrever variam, mas aquilo que a erva traz para alguém, num tratamento espiritual, físico, emocional, enfim, é aquilo que a ciência explica e muito mais, porque a ciência nem sempre, a ciência oficial, tem esse viés holístico. E as ervas estão em tudo. Em primeiro lugar, é preciso conhecer, ao menos o básico, sobre as ervas de cada orixá, de acordo com a orientação de cada casa, de cada guia, respeitadas as diversidades, as diferenças, as particularidades. Uma erva que serve para um filho pode não servir para outro, em virtude da coroa mediúnica, em virtude do objetivo do uso daquela erva. Vale repetir que está presente no banho, no chá, na defumação, eu ainda não havia falado da defumação, nas questões de obrigações maiores ou menores, em fundamentos diversos, enfim, em situações que pressupõem a força desse chamado sangue verde. Nós temos vários tipos de sangue utilizados nos rituais, e quando se fala de sangue, não necessariamente o sangue humano ou o sangue animal. Existe o sangue preto, o sangue vermelho e o sangue branco. Há várias formas de se trabalhar esse conceito, não necessariamente o corte.
Casas que praticam o corte, ok. Casas que não praticam, ok também, são fundamentos. Mas o que nós temos como o sangue das ervas empregados principalmente nessas condições das quais eu falei. É um aprendizado muito, muito, muito grande. Há variações, como disse há pouco, e sempre me repito, e os demais apresentadores também. Isso precisa ser respeitado, bem como a orientação de cada casa. Aquela pessoa que corre, como se diz em Santa Catarina, 7 senhoras, vai a todos os terreiros, toma todos os banhos, como costumo dizer também, é como tomar 2 ou mais remédios bons. E o efeito, por outro lado, não será positivo no organismo. Por quê? Porque as ervas têm energias. Então, da mesma forma como alguém faz o bem, pode fazer o mal, da mesma forma como se tem o remédio, se tem o veneno. Então, a espiritualidade não vai fazer o mal para ninguém, a espiritualidade de luz. Mas o uso de uma energia potencializada, eu vou misturar as ervas que eu quiser. E qual será o efeito? É como misturar um monte de comida, botar no liquidificador e tomar. Você pode vomitar. Então, assim, é preciso a sabedoria, inclusive para quebrar energizações negativas feitas com ervas ou outros elementos. Tá? Isso o dirigente espiritual sabe, isso o médium mais graduado sabe e, principalmente, a espiritualidade sabe como quebrar essas situações, uma vez que a Umbanda só faz o bem e respeita o livre-arbítrio. E quantos irmãos chegam aos nossos terreiros com essas situações de maldade feita, enfim, e aí a espiritualidade orienta e o uso de muitos elementos, dentre eles estão as nossas ervas. Alguns convites, meus amigos. Nesse final de semana, dia 8, estarei na tenda de Umbanda Mãe Severina e Caboclo Pena Verde, lá em Sumaré, casa dirigida pela Mãe Sheila, pelo Pai Douglas, para um bate-papo muito gostoso, sessão de autógrafos e também, claro, uma gira. Depois, no dia 15, estarei também com um bate-papo lá no terreiro da Avó Benedita, em Campinas, casa presidida por Mãe Sueli, por Pai Joãozinho Galerani, dia 15. Depois, dia 16, temos os cursos de terapias holísticas, alguns deles que sempre temos lá no terreiro da Avó Benedita, em outros espaços. Mas aqui, como programa específico de Umbanda, eu vou deixar o convite sobre esses bate-papos, sobre as giras, sobre os momentos de autógrafos dos livros de Umbanda. E vocês tiveram aí uma breve participação do Moreno, nosso grande amigo labrador. Abraço, gratidão e axé. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.